A gente abre essa edição falando da rebelião na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. O governo do estado diz que mais de 10 pessoas morreram, mas não disse o número exato. Foram mais de 14 horas de motim que terminou hoje pela manhã. A gente vai conversar agora com o repórter Ítalo de Lucena, que acompanha desde cedo essa rebelião. Boa tarde, Ítalo. O Instituto Tecnológico Científico aí da polícia, ele está montando o que chamou de operação de guerra para identificar os corpos. Exatamente. Boa tarde a todos. O ITEP, aqui como nós chamamos, está montando mesmo uma operação de guerra para a identificação desses corpos. E a informação que a gente recebeu, como você bem falou, no início da manhã, ainda no final da madrugada, era a confirmação de 10 mortes, mas esse número a gente já ouvia dos próprios policiais e também dos detentos que, com o fim da energia lá, cortaram a energia, os bloqueadores de celular pararam de funcionar e esses detentos conseguiram entrar em contato com os familiares. E o que a gente ouvia também desses familiares era de que esse número era superior a 10, sim. Hoje pela manhã, o secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Valber Virgulino, confirmou ao vivo aqui na Globo News a existência mesmo de um número maior que 10, mas a gente ainda não sabe que número é esse. As informações estão começando a chegar desde o final da manhã de hoje. Hoje, por volta de 7h20 da manhã, foi o horário em que o Batalhão de Choque, BOPE, também com apoio da Força Nacional, entraram no presídio de Alcaçuz, na penitenciária estadual, que é a maior penitenciária do Rio Grande do Norte. Só para a gente ter uma ideia da situação lá, olha, a penitenciária tem capacidade para cerca de 650 detentos, mas estava com mais de 1.150 presos. Quando a gente chegou pela manhã, a situação era de completa dúvida dos parentes, dúvida da nossa também, da imprensa. A gente não tinha nenhuma informação confirmada, a gente não sabia como é que estava a situação lá dentro. Mas ao longo do dia, essas informações foram chegando, mas ainda existem sim muitas dúvidas, como por exemplo, o número de mortos. Hoje pela manhã aconteceu uma coletiva de imprensa que participaram, além da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança e os órgãos que fazem parte da segurança aqui do Rio Grande do Norte, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições. E eles apresentaram um balanço. Hoje ainda foi emitida uma nota do governo com o seguinte título: o governo destaca controle da rebelião sem conflito entre polícia e detentos. Esse conflito realmente não aconteceu, foi uma entrada tranquila. O BOPE entrou lá, um batalhão especial do BOPE, chegou lá cedinho, por volta das 5 horas da manhã, e fez a entrada. Esse grupo ele é especializado em acabar com situações de conflito como a que a gente presenciou, a gente viu e noticiou também aqui na Globo News desde ontem à noite. A rebelião começou por volta de umas 3h40, 4 horas da tarde, quando os visitantes saíram, muitas mulheres saíram também da visita, famílias, e aí os detentos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 3, o detento do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 3 e juntos com os detentos do pavilhão 3 invadiram o 4. E aí lá é onde aconteceu essa ação que a gente ainda não tem uma dimensão correta do que foi que aconteceu lá. Mas os próprios policiais que nós somos acostumados a entrevistar, que nós conhecemos, saem de dentro do presídio com um peso na face. A gente vê que eles estão chocados, homens que são acostumados a trabalhar com aquilo estão chocados com o que é visto lá dentro. A gente ainda não tem a confirmação do número, mas todos dizem que são muitos mortos sim lá dentro. A gente tem essas informações até agora. Outra coletiva vai acontecer hoje por volta das 6 horas da tarde, trazendo outros detalhes. 6 horas, horário aqui local do Rio Grande do Norte, que nós não estamos no horário de verão, então 7 horas da noite aí para vocês. Às 6 da tarde aqui estaremos presenciando também mais uma coletiva que deve apresentar, a gente espera que apresente a quantidade de mortos, porque essa é a maior expectativa. Outro ponto é que as famílias continuam em frente ao presídio, em frente à penitenciária. Muitos presos saíram agora pela manhã, final da manhã, início da tarde, em ambulâncias do SAMU, de atendimento do SAMU. Cerca de 8, 9 ambulâncias saíram em uma fila de ambulâncias saindo de dentro do presídio e as famílias tentando ver quem era que estava lá dentro. Outros presidiários conseguiam ligar para os parentes, como a gente pôde presenciar agora no final da manhã também. Eu conversei com esses parentes e disseram que a situação agora
é bastante tranquila lá dentro, mas o medo ainda é muito grande. Desde ontem a gente viu que muitos presos estavam em cima do telhado, muitos deles com medo, botando também bandeira branca, como a gente mostrou ao vivo aqui, a bandeira branca que os presidiários colocaram. Acontece que são presos de grupos diferentes. Então, os presos ligados a um grupo que estão no pavilhão 5 invadiram o pavilhão 3, onde não existe facção criminosa lá dentro desse pavilhão 3. Se juntaram com os presos do pavilhão 3 e aí tomaram conta do pavilhão de número 4. Como eu falei, o presídio, que tem capacidade para 650 pessoas, está hoje com mais de 150. Agora a polícia está lá dentro, continua lá dentro. O ITEP também está lá fazendo a contagem dos mortos, fazendo também a contagem dos feridos e recontando o número de presos que está lá dentro. Acontece que a polícia confirmou também a fuga de um preso de lá de dentro durante a noite, mas esse preso, segundo o próprio governo do estado, foi recapturado. E o governo confirmou ainda hoje, no final da manhã, na coletiva de imprensa, que 6 detentos foram identificados como os mandantes, como os líderes dessa ação, e aí eles serão transferidos para outras penitenciárias que a gente ainda não sabe para onde serão levados. Ítalo, só agradeço a você as suas informações. Sei que você está acompanhando isso desde cedo e conto com você para outras informações aqui no Jornal da Globo News. Boa tarde para você. O Ítalo falou, sobre essa entrevista coletiva e durante essa entrevista que aconteceu no fim da manhã de hoje, o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, Caio Bezerra, falou sobre a importância da ajuda da Força Nacional. A Força Nacional está apoiando a operação exatamente para a gente intensificar o patrulhamento externo e garantir, que não haja fugas e também que a tranquilidade retorne à unidade. Isso faz parte do escopo do Plano Nacional que estava já agendado, para essa semana, a assinatura do acordo entre o governador e o ministro da Justiça em Brasília. Mas ontem, atendendo uma solicitação do governador, liguei inclusive para o secretário nacional agradecendo o apoio da Força Nacional nesse trabalho ontem, e foi um apoio imprescindível, um apoio à Polícia Militar, esse apoio da Força Nacional para realizar a intensificação do patrulhamento externo. Mas existe a possibilidade de ampliação da Força Nacional aqui no estado. Em nota, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, lamentou as mortes na rebelião na penitenciária de Alcaçuz. Ele diz que o governador Robson Faria entrou em contato pela manhã para comunicar o fim da rebelião e agradecer o apoio da Força Nacional que está no estado. Segundo ele, a presença por mais de 60 dias já havia sido autorizada pelo Ministério da Justiça na semana passada. O pedido do governador, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou que parte dos 13 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional liberados no dia 29 de dezembro para modernização e aquisição de equipamentos seja utilizada em construções que reforcem a segurança no presídio.